Fala, turminha, tudo bem? Como que você se encontra aí desse lado? Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado a você pelo carinho, pela atenção de sempre. Lembrando você que está desse ladinho, é sempre muito importante você verificar se você consegue compartilhar e passar para alguém, tá? Hoje o nosso convidado aqui é o Celso Russumano, a gente vai fazer um bate-papo legal. Em breve vai vir muitas novidades, então é importante você compartilhar. E nós vamos aqui, né, revelar algumas coisinhas para você. Então você pega o botão de compartilhar onde você estiver, espanca o like e vamos que vamos, porque vai render bastante. Vai render muito, 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 né? Em compensação, eu quero mandar um recadinho aqui todo especial, né? Chora Dória. Hoje o cabra realmente teve que chorar, né? Celso, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí. Tá com você, Celso? Pode se apresentar aí. Grande Fernando, vou falar com você aqui. Tá tudo bem? Tudo bem, Celso? Graças a Deus. A gente tem muito para conversar aqui, né, Celso? E desde já, boa noite. Obrigado pelo espaço, tá? Obrigado pela presença aqui. O canal tá aberto. Eu que te agradeço por você bater esse papo comigo. Você que é um bom amigo, uma pessoa Obrigado. bem intencionada, uma pessoa que pensa no próximo, que já sentiu na pele como é difícil a vida quando a gente não tem dinheiro. Então, é isso que eu sinto pelas pessoas. É exatamente o que você sente. Amém. Ô Celso, a gente tem visto aqui, tá? Que muitas coisas estão acontecendo em São Paulo, tanto no nosso Brasil, tá? Como em São Paulo. E, infelizmente, algumas pessoas que estão por muitos anos aí, muitos anos mesmo, se eu não me engano, tem partido que está com mais de 30 anos no poder, porque há um revezamento orgânico, natural e democrático, mas sempre os mesmos. E a gente viu que o nosso presidente Bolsonaro, quando ele assumiu em 2018 agora, 18 para 19, ele pegou um país ali realmente quebrado. E está fazendo milagre, e eu creio que Deus está no controle de tudo. Mas aqui em São Paulo, a gente precisa realmente de uma mudança, tanto que o presidente Bolsonaro já sinalizou o Celso em São Paulo, tá? Então, o que que acontece? A oposição, ela sempre vai criar N fatores para tentar derrubar quem está liderando as pesquisas. Porque isso é natural, isso é, como eles dizem, né, o joguinho democrático, né? Então, mais ou menos, eles vão fazer o seguinte: eles vão ressuscitar o morto, eles vão cavar, eles vão buscar assunto, eles vão revirar cada assunto que você fala, nossa, isso aí já foi. Mas eles não vão perder tempo, porque eles não querem realmente sair da máquina pública, né? Esse revezamento democrático. Eu queria, né, que você desse um esboço, fica à vontade, aqui é bate-papo bem tranquilo, bem de boa mesmo, tem algumas perguntas que a gente vai estar fazendo aqui. Ótimo. Como que você vê esses ataques que você está levando, né? Porque agora, como você está liderando e tem o apoio do presidente, você sabe que você é o pandeiro da vez, né? Então, todo mundo mira só o Celso. Você receber ataques não é problema. Você receber ataques falsos, fake news, afirmações falsas, enganosas, é que é problema, entendeu? Então, aí, você viu que eu fiz aí um vídeo, acho que eu cheguei até a te mandar, em que eu tenho que mostrar certidões, né, da Justiça Federal, do Supremo Tribunal Federal, da Justiça Estadual, para mostrar que eu não tenho nenhum processo. Aí depois eu tenho que pegar uma outra certidão da Justiça do Trabalho, porque aí me acusam de ter processos trabalhistas contra a minha empresa. Então eu tenho que mostrar a certidão. Aí eu tenho que desmentir as coisas que estão falando. Que já usaram nas outras eleições contra mim para poder desconstruir minha imagem. Aí eles pegam, colocam os vídeos da época que eu fazia um programa de variedade, você lembra o Circuito Night and Day? Faz tempo, hein? Pois é. E aí, que eu estou entrevistando num baile de carnaval as meninas, eles põem nas redes para desconstruir minha imagem. Eu não nego o meu passado. Eu tinha um programa de variedades, fazia as baladas, fazia, como é que se diz, turismo, e isso daí é público, está no YouTube, está em todo quanto é lugar, né? Mas um dia, Fernando, a gente já teve essa conversa antes, um dia a vida me colheu de surpresa, né? E aí minha mulher começou a passar mal, eu levei ela para o hospital, ela tinha uma infecção grave, as médicas que atenderam ela, uma era boliviana, a outra equatoriana,
elas estavam no Brasil para fazer cursos, elas não podiam exercer a medicina, mas elas estavam lá exercendo a medicina. E elas, por falta de competência, não deram para minha mulher o que ela precisava, antibióticos. Nossa. Fernando, em 5 horas, minha esposa foi a óbito. Caramba. E aí, cara, aí eu vi que estava tudo errado, que eu estava mostrando só as coisas boas da vida, mas que tinha um outro lado que tinha que ser mostrado. E aí eu peguei e denunciei a morte da minha mulher, né? A negligência médica. E logo depois dessa denúncia, eu usei até um programa de variedade que eu tinha, que era um programa na TV Gazeta, de final de noite, começava 00:30 até 1:30 da manhã, e aí eu usei o programa e começaram a aparecer outras denúncias do mesmo hospital, e depois denúncias de outros hospitais, e aí isso não parou mais na minha vida, né? Primeiro era só na área de saúde, depois começaram a vir nas outras áreas do direito do consumidor, e eu nunca mais parei. Hoje, para você ter uma ideia, eu já atendi mais ou menos 360 mil pessoas gratuitamente no meu escritório. É o lado que as pessoas não conhecem, não está na televisão, né, das pessoas que vão todos os dias. Eu tenho uma equipe de advogados, todas as pessoas chegam lá com os problemas, a equipe trabalha para resolver, e a gente tem um índice de 98% de soluções, cordialmente, na conciliação, por telefone, e é um trabalho que a gente atende tudo. É a pessoa que está com problema com celular, é a pessoa que está com problema no implante dentário, é a pessoa que está com problema com médico ou com algum plano de saúde hospital, é a pessoa que está com problema com a construção da casa, é a pessoa que comprou o carro e não recebeu, a pessoa que comprou o carro está com o motor fundido, aí vai. É 1 milhão de coisas. Mas o legal é a gente ver o resultado disso. Por exemplo, você lembra quando queriam acabar com a internet fixa ilimitada? Isso. E pegou principalmente, né, os jogadores de game, né, a molecada, pegou os youtubers, etc e tal. Pegou geral. E aí eu peguei e fui para cima. E nós conseguimos juntar 12 milhões de pessoas, e aí eu fiz e coloquei no meu canal no YouTube, eu coloquei uma petição para as pessoas copiarem a petição e entrarem na justiça para garantir o direito do que tinha sido vendido. Olha, se te vender uma internet fixa ilimitada, não pode, no meio do caminho, eles quererem cobrar por minuto, né? Depois ninguém ia ter condição de pagar. E quando nós ameaçamos a Agência Nacional de Telecomunicações e as operadoras de entrar com 12 milhões de ações, cada brasileiro daqueles que já estavam no grupo, com uma ação, e eu disse para eles que eles não teriam advogado suficiente para se defender em todas as ações, eles voltaram atrás. Quando eles voltaram atrás, você imagina a felicidade que a gente ficou, porque, cara, é resultado do trabalho que você está desenvolvendo, né? Quando eu acabei com os acidentes com botijão de gás, que favoreceu milhares de pessoas, eu até falei sobre isso no debate, aí disseram para mim, você fica falando de botijão de gás. Eu falei para eles, vocês não sabem o que é gente, cara, porque você vai para a periferia, uma pessoa que compra um botijão de gás, primeiro tem que estar cheio, não pode estar pela metade, você não pode ser enganado. Segundo, esse botijão de gás fica dentro de casa. E se ele não tiver sido feita manutenção e requalificação do botijão, ele vai vazar, o GLP vai espalhar pelo chão, a hora que a pessoa chega no final do dia do trabalho, que acende o interruptor de luz, vai a casa pro ar. Então, você tem que pensar nas pessoas. Eu falei, vocês não sabem o que é pensar em gente, vocês acham que gente é número? Gente não é número, gente tem sentimento. Então, vendo um monte de coisas erradas, é que eu tive vontade, não, eu preciso fazer um pouco mais do que eu faço como deputado federal, porque eu posso fazer leis, a gente fez toda essa legislação de defesa do consumidor, né, eu posso defender as pessoas, mas eu não tenho como resolver o problema daquele cara que está na periferia e que precisa de uma consulta, como, por exemplo, as mulheres que precisam constantemente estar com o ginecologista, e demora 2 anos, 2 anos para a pessoa ter uma consulta, isso não existe em lugar nenhum. Aí sai da consulta, o médico pede um exame.
Aí demora mais 6 meses. Quando a pessoa consegue voltar na consulta, o exame já passou, já venceu. Aí tem que fazer outro exame. Aí quando você vê o sistema de saúde todo congestionado, você não encontra internação, você não encontra UTI, você não consegue fazer uma cirurgia eletiva, sabe por quê? Porque ninguém trata a prevenção. Porque se a pessoa conseguisse chegar no médico e fazer a sua consultinha lá, dava o remedinho, fazia a prevenção, a pessoa não ficava doente, não ia parar na porta do pronto-socorro, não ia superlotar tudo. Aí eu fiquei falando, poxa, como é que eu faço? Eu tenho que ir para o executivo. Mas aí eu fui, em 2012. E aí desconstruíram a minha imagem, né? E o escolhido, falaram um monte de coisa a meu respeito, dizendo que eu ia aumentar a passagem de ônibus. Logo eu, Celso Russomano, que defende o consumidor, ia aumentar a passagem de ônibus, sem cabimento. Mas o Haddad inventou essa história toda e foi vitorioso. E acabou com Qual São foi Paulo. O resultado? Nossa. Qual foi o resultado? Nós tivemos o segundo pior prefeito da história de São Paulo. Você é louco, não, você é doido. Aí em 2016 eu volto. Aí vem lá um cara dizendo que era gestor, né? Por baixo do pano também, da mesma forma, desconstruíram a minha imagem, dizendo que eu não pagava meus funcionários, isso, aquilo. Ok. Ganhou. Né? Tá lá, levou. Fugiu. Com 1 ano e meio fugiu. Com 1 ano e meio abandonou a cidade. E deixou o Bruno Dória. Você conhece o Bruno Dória? O Bruno Dória... Bruno Dória? Bruno Dória porque... Bruno Dória, sabe por quê? Porque metade gestão Bruno, metade gestão Dória. Mas os dois juntos não fizeram nada. Porque, ó, vamos andar pela periferia. Tá abandonado, o negócio tá largado. Não, tá largado. Não, vamos andar pelas periferias e ver os córregos que passam pela cidade em céu aberto. Vamos ver a situação das pessoas que moram ao redor desses córregos. Vamos ver as pessoas, os moradores de rua, 28 mil moradores de rua. Vamos ver a questão da Cracolândia. Vamos ver se o Estado é presente na vida das pessoas. Vamos ver se o Estado é presente. Oi. Até uma pergunta para completar, porque o Dória falou que ia acabar com a Cracolândia, né? E até agora nada. Ora, prometeu, não cumpriu e não sabe como fazer. Vou te dizer. Ai, meu Deus. Olha só. Olha só a situação. Eles tratam as pessoas como números. Aí passa um agente da Secretaria de Assistência Social perguntando nas ruas para os moradores: você quer ir para o abrigo? Você quer ir para o abrigo? Aí ninguém quer. Mas por que as pessoas não querem? Eu vou lá conversar com eles, eu converso, eu ouço, para saber o que acontece. Aí eu falo, mas por que vocês não querem ir, então? Porque vai separar a família. Tem muitos moradores de rua que estão com a família na rua por falta de emprego, entendeu? Exato. Aí, eles querem levar para o abrigo, o homem vai para um abrigo, a mulher vai para o outro. E as crianças? Tem morador de rua que tem o seu cachorrinho, a vida toda, vai abandonar o seu cachorrinho para ir para o abrigo? Então, falta sensibilidade, você entende? Aí você pergunta assim, poxa vida, com tanta gente sem teto, por que não construíram casas populares? Por que deixaram a Coab, que é a companhia de habitação do município, largar e não construiu uma casa? As casas que foram construídas em São Paulo foi no projeto Minha Casa Minha Vida, em parceria com a iniciativa privada. Aí é porque ninguém tem amor ao próximo, cara. Não é isso que quando você é cristão, você não aprende, a primeira coisa que você aprende é ter amor ao próximo. Exatamente. E tratar o próximo como a si mesmo. Mas não. E aí essas coisas foram me revoltando. Falei, não é possível, eu tenho que ganhar a eleição, porque eu vou mostrar que dá para governar da periferia para o centro, que dá para cuidar das pessoas, que dá para resolver o problema da saúde de uma maneira muito simples, fazendo a prevenção. Você quer ver uma coisa interessante? Hoje você já pode fazer teleconsulta, né? Olha a tecnologia, o que faz pela gente, né? Olha o teu canal, olha a quantidade de pessoas que te acompanham, por uma questão única de tecnologia. Isso, só agora a gente está com quase 7 mil pessoas em todas as redes. Eu vou pedir para vocês compartilharem, porque isso é muito importante. E como você vai falar sobre tecnologia, eu já quero colocar aqui para você, porque assim, a oposição, que a gente sabe que são aqueles que estão irrelevantes na pesquisa, alguns que surfaram na onda Bolsonaro e que realmente não ganham,
Na verdade, estão perdendo para a margem de erro se você colocar menos, tá? E essa turma está no desespero para tentar, pelo menos, desestabilizar aquele que está liderando e está junto com o presidente. O Uber, muita gente me pergunta do Uber. E qual que é a narrativa que eles vendem? Depois a gente volta na saúde, só para o pessoal não ficar sabendo, para o pessoal não ficar sem saber, tá? Legal, para a gente pegar. Então, assim, eles estão vendendo que você quer acabar com o Uber. Olha, o Russomano vai acabar com o Uber. A gente vai andar agora de bike Uber, né? Então, assim, acho até interessante para você passar para todo mundo que está acompanhando aqui, porque, assim, eles vão vender como você quer acabar com o Uber, mas nada melhor do que você tá aqui para falar sobre o Uber, tá com você aí, tá bom? Bom, legal, muito legal. Obrigado, porque, de fato, eles inventaram mais essa... Como eles não conseguem achar nada na minha vida que me desabone, eu não estou metido com mensalão, nem com mensalinho, não estou metido com, né, com covidão, nem com covidinho, né? Não estou metido com essas coisas erradas, então eles ficam tentando achar outras coisas para desconstruir minha imagem. Uhum. E aí, eles pegam os vídeos lá de 2016, quando o Uber, ou melhor, quando as plataformas de aplicativo ainda não estavam autorizadas, que eu disse, olha, para ter, a gente precisa regular essa história, não pode ficar desse jeito, vamos regulamentar, etc e tal. De lá para cá, o que aconteceu? Já foi regulamentado, já tem decisão do Supremo Tribunal Federal, e eu, como defensor do consumidor, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: os Ubers, ou melhor, vamos lá, os motoristas com aplicativo, eles têm boa avaliação? 96% de avaliação boa. Sabe o que é isso? É muito difícil você encontrar uma avaliação desse tamanho. Bom, aí a segunda pergunta que a gente faz é a seguinte: Celso, o que você faz na vida? Defende o consumidor. O consumidor está feliz com os aplicativos? Está muito feliz. Eu sou contra. Eu sou contra a minha bandeira, que é defender o consumidor. Aí, o que aconteceu? O presidente, o Leandro, que é o presidente do sindicato dos aplicativos, ou seja, dos motoristas com aplicativo, veio na minha campanha, junto com o Sampaio, que é candidato a vereador, que é advogado, inclusive, da categoria, e declarou apoio ao Celso Russomano, né? Como se não bastasse isso, aí eu sentei com eles e falei, olha, o que vocês querem? O que vocês precisam? Olha, nós precisamos de um cadastro único. Nós precisamos de um cadastro único, porque a gente tem que se cadastrar em 20 aplicativos. Então, se a gente tiver um cadastro único com QR Code no vidro do carro, o passageiro chega com o celular dele no vidro do carro antes de entrar, encosta, aí aparece o meu registro com os meus dados, né, motorista, com meus dados, e aí eu olho para o motorista, sei que eu estou entrando num carro que pertence a ele, que não tem problema nenhum, entendeu? Que está devidamente cadastrado. E é uma coisa tão simples de fazer, mas ninguém dá atenção para eles, né? A prefeitura não dá atenção para eles. Aí eu perguntei, que mais vocês precisam? A gente precisa trabalhar no dia do rodízio. Poxa, mas ótimo, vamos fazer isso, sabe por quê? Quando tem um aplicativo na rua, um único aplicativo, ele está evitando que 50 carros vão para a rua, porque ele vai carregar 50 passageiros ou mais por dia. Exato. Então você está melhorando a oxigenação da cidade, está melhorando o trânsito da cidade, a mobilidade da cidade. Deixa os caras trabalhar. Não cria problema para eles. Aí eles falaram para mim, eu falei, mas que mais vocês precisam? Celso, quando a gente sai com o carro e a gente pega um passageiro, a gente nunca sabe quanto a gente vai pagar de taxa. E às vezes, quando você entrega o passageiro, que você recebe a comunicação da taxa que você vai pagar, chega a 49%. Fernando, pode uma coisa dessa? Você tem um sócio que é dono de uma plataforma que leva metade do que você leva, você tem que fazer a manutenção do carro, você tem que lavar o carro, você tem que abastecer o carro, né? Você o tempo todo está gastando, não dá para repartir. Eles pediram para mim, você pode intermediar isso? Claro, é minha função. Mesmo que eu não seja o prefeito de São Paulo, é minha função como deputado, né? Intermediar, conciliar essas relações. Falei, não, claro, com prazer. É tão pouco que eles estão pedindo,
né, para poder trabalhar com segurança, e eu falei, vou ajudar vocês. E aí eles declararam apoio publicamente à minha candidatura. Mas tem aquele pessoal que você está falando, né, que é a oposição do presidente Bolsonaro, que fica plantando aí que o Celso é contra o Uber. Aí, ao mesmo tempo, eu fui ao sindicato dos taxistas. Falei para eles, qual o problema de vocês? Nós estamos com faturamento baixo por conta da pandemia, que também os aplicativos estão. Nós temos vários problemas. Eu falei, bom, vamos ajudar vocês também? Como é que a gente pode ajudar vocês? A gente pode ajudar eles dando publicidade para eles. Ou seja, autorizando o táxi ter publicidade, como você sabe, em qualquer lugar do mundo tem. A gente pode ajudar, eles mantendo eles, o diferencial deles, eles podem andar nos corredores de ônibus. E aí eu disse, e além disso, a prefeitura aluga um monte de carros. Para quem que vai esse dinheiro de locação? Por que a prefeitura precisa alugar carro? A prefeitura fazer um convênio e transportar os funcionários públicos na hora do trabalho por esse convênio com uma facilidade danada, chama o táxi vai lá, pega o funcionário público, leva até o local, depois leva de volta para o local de trabalho, enfim, né? A prefeitura faz muitas ações externas. A gente pode dar isso também. Mas não é só eles, não, que estão passando dificuldade, e os transportadores escolares. Fernando, os caras estão abandonados. Estão abandonados, cara. Tá difícil. Então, os caras estão passando dificuldade. Eu entrei em contato com os bancos, negociei com os bancos, são 17 bancos, conversamos com os bancos, eles prorrogaram as parcelas, prorrogaram 90 dias, agora estão prorrogando mais um pouco, mas chega uma hora que eles vão ter que pagar. E alguém tem que ser presente, a prefeitura tem que ser presente na vida deles, afinal de contas, durante todo esse tempo, eles estavam transportando as crianças para a escola. Então, você tem que cuidar desse pessoal, né? Num momento como esse, a prefeitura tem que vir com auxílio, que é esse auxílio que eu estou declarando aí, o auxílio paulistano. O auxílio paulistano, ele vem para quê? Para suprir as pessoas que não têm rendimento. Porque se não fosse o auxílio do presidente Bolsonaro, Fernando, as pessoas estariam nas ruas hoje saqueando o supermercado. Agora, o Dória deu alguma coisa? Ou melhor, vou juntar os dois. O Bruno Dória deu alguma coisa? Fez alguma coisa por essa população? Não, isso aí, pode falar. Fechou geral. Fechou e quebrou tudo. Quebrou todo mundo. Todo mundo está quebrado. Né? Eles deviam sentar na cadeira de um pequeno empreendedor para saber o que é passar dificuldade, o que é não ter o dinheiro para pagar o aluguel. Eles tinham que viver um pouco essas coisas. Porque, olha, Fernando, você sabe como é a periferia. Eu ando o tempo todo, por sinal, durante a campanha toda, durante essa pandemia toda, onde estava o Celso, desde o primeiro dia da pandemia? Dentro dos supermercados, se arriscando para baixar o preço do arroz, do feijão, do ovo, etc e tal, junto com o Procon, fiscalizando, eu e o Marcão para cima e para baixo na rua, para impedir que vendessem carne estragada para a população, porque já está com perigo da Covid, e ainda comprando coisa estragada. Então, todos os dias eu gastando sola de sapato e fazendo o que tinha que ser feito. Não fiquei um dia em casa, o Celcinho estava de boa lá. Não, eu estava na rua e ouvindo as pessoas, os problemas das pessoas, e elas dizendo para mim, eu não tenho dinheiro para comer amanhã. E aí eu sentei com o presidente Bolsonaro e falei, presidente, nós precisamos fazer alguma coisa, porque o governo do estado e o governo do município não vão fazer nada. E não fizeram. Sabe quanto veio para São Paulo para a saúde? Só para a cidade de São Paulo, veio mais de R$1 bilhão do governo federal para a saúde. Dinheiro. Pergunta se eles colocaram alguma coisa. Se não fosse o presidente... Eu concordo, Fernando, que tem gente que acha que não gosta do jeito do presidente Bolsonaro, eu respeito. Mas que ele está fazendo o melhor, que ele está fazendo tudo o que ele pode para sustentar esse povo que está sem opção, ele está fazendo. E você precisa ver a angústia dele de não poder fazer mais. Porque ele queria fazer mais, ele não queria que fechasse tudo. Ele ainda falou, olha, gente, cuidado, vocês vão fechar, vocês vão quebrar todo mundo, olha a economia do país, vão levar a economia ao caos.
e ninguém quis ouvir, ainda foram no Supremo Tribunal Federal contra o presidente Bolsonaro para dizer, olha, no estado e no município manda o prefeito e manda o governador. Ok, o presidente fez a parte dele. A parte dele ele fez. Qual que é o resultado disso? O estado de São Paulo está quebrado, o Dória mandou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que entende que quem paga ICMS abaixo de 18% é uma isenção. Então, ele, num segundo momento, ele numa canetada só vai começar a subir o preço do ICMS, vai subir o preço do arroz, do feijão, da carne, do frango, nossa, entendeu? Por quê? Porque ele quebrou o Estado. Ele quebrou o Estado. Ele quebrou o Estado. Aí, de outro lado, o prefeito mandou soldar a porta dos estabelecimentos comerciais que foram pegos abertos, multou todo mundo. É o prefeito e o governador da solda. Essa é uma pergunta aqui, que eu quero até fazer para você, que o Mauro colocou. Ele perguntou o seguinte, eu vou colocar até na tela para você dar uma verificada, olha só. Russomano, dê anistia para as multas que o Covas deu para quem abriu o seu comércio na pandemia. Chega de Bruno Dória, Russomano na prefeitura, porque infelizmente ele deu multa para quem estava abrindo para pôr o pão dentro de casa. E aqui onde eu moro, só para você ter ideia, eu não gosto de... O que uma mão dá, a outra não fala, né? Esconde. Eu comecei a juntar a cesta básica, eu não vou virar a câmera aqui, mas tem aqui do meu lado aqui 3 cestas básicas, justamente para a família que precisa. Olha só. Eu vou virar ali. Tá vendo ali, ó? Aqui ali é 3 cestas básicas. Olha lá, ó. 3 cestas. Vamos ver se eu consigo pôr a câmera aqui de volta. Pronto. Por quê? Porque aqui na periferia tem pessoas que passam necessidade. Aí eu e minha esposa, sabe o que a gente faz? A gente leva para eles. Vamos levar lá, que uma mão dá, outra não vê. E tem pessoas passando necessidade que perdeu tudo. Tudo que tinha. Tinha uma lojinha aqui em Guarulhos com 3 freezer de açaí. Fechou a lojinha, mandou a funcionária, uma única funcionária embora, e o empresário virou desempregado. E aí ele pergunta essa questão das multas, né, de anistia. Como que você vê essa questão? Tá com você. Então, a gente pode fazer, mas tem que fazer com lei, tá? Então, a gente tem que não só rever isso, não é só um problema de multa, não, de quem abriu para tentar sobreviver, porque não abriu com outra intenção. Porque você sabe, Fernando, que na periferia não tem esse distanciamento. As pessoas moram, às vezes, 4, 5 pessoas em 2 ou 3 cômodos, 5, 6 pessoas em 2 ou 3 cômodos. Não tem esse distanciamento, e a criançada não tem opção a não ser se juntar na rua para jogar futebol, para brincar, porque não tem espaço de lazer na periferia. Nem isso eles cuidam, né? É um ou outro lugar que você encontra alguma coisa para lazer. Então, por falta de opção, as pessoas estão aglomeradas. Aí eu pergunto para você, e por acaso a tal da Covid-19 dizimou todo mundo? Não dizimou ninguém. Só para você ter uma ideia, como eles erraram, as pessoas em situação de rua, né, os chamados moradores de rua. Sabe quantos são? 28 mil em São Paulo. Sabe quantos foram a óbito? Você tem ideia desse número? Não. Foram a óbito até a estatística de ontem, 30 pessoas. 28 Caramba. mil foram embora 30. Significa 0,1%. Sabe qual é o nível de óbito das pessoas de classe média alta? 4%. Aí eu conversando com jornalistas, sabe, infelizmente tem uns veículos de comunicação aí que não gostam do presidente Bolsonaro, e não gostam do Celso Russomano também. Não gostam. E de mim também, que eu apanho. E não é de hoje. E não é de hoje. Pois é. Aí o que eles colocaram, né? Celso Russomano diz que moradores de rua não tomam banho. E o que eu disse durante a entrevista foi que a ciência tinha que explicar para a gente por que é que os moradores em situação de rua
que não tinham como se fazer higiene todos os dias, que não tinham como tomar banho todos os dias, tinham um índice tão baixo de óbito por Covid. Que a ciência tinha que explicar pra gente, porque a ciência fica falando, você lava a mão toda hora, você limpa, se você se lava, você limpa o sapato quando você chegar em casa, você não anda com o sapato em casa, você não faz isso, não faz aquilo, ótimo. Todo mundo está obedecendo e todo mundo está fazendo. Vamos usar máscara, todo mundo está obedecendo e está fazendo. Mas e aquelas pessoas que não têm como fazer, por que o índice de óbito foi tão pequeno? Então, a gente está vendo aí que o que foi plantado, esse alvoroço todo que fizeram um monte, o Bruno Dória fez um monte de covas aí, nossa, comprou milhares de caixões, agora tem 28 mil caixões, se eu não me engano esse é o número, empilhados, guardados, porque ele comprou um monte de caixões, achando que ia acontecer o pior, deixou todo mundo em pânico, todo mundo fechou suas portas, todo mundo parou de trabalhar, todo mundo se enclausurou em casa, e aí a gente quebrou a cidade, quebrou o Estado. Caraca, a cidade de São Paulo tem uma queda de 2 bilhões de reais na arrecadação do ano que vem, desse ano para o ano que vem. O Bruno estocou caixão dessa, eu não sabia não. É o Bruno do caixão agora? Nossa, é uma coisa absurda. Meu Deus. Uma coisa absurda. São milhares estocados. Nossa. Então, a gente não pode brincar com as pessoas, não. Fernando, a gente tem que ter sensibilidade. Esse dinheiro está fazendo falta na ponta. E voltando à história se você me permitir, da saúde. Continua. Como é que uma mulher que precisa de um ginecologista pode esperar 2 anos para conseguir uma consulta? Tem regiões da cidade que é 2 anos. Isso é uma vergonha. Uma pessoa não consegue uma consulta com cardiologista, mas se não conseguir uma consulta com cardiologista, ou não conseguir um ginecologista para fazer uma consulta, se essa pessoa tiver um câncer, se essa mulher tiver um câncer, ela vai morrer antes de ela conseguir se tratar, porque ela não sabe. E se a pessoa que precisa de um cardiologista não chega no médico e não tem uma receita para tomar o remedinho, né, para manter o coração estável, ela vai a óbito por um infarto. Você quer ver um quadro interessante? Ó, você tem hipertensão, por exemplo, né, pressão alta. Aí você precisa de um remedinho que custa R$5, inclusive é dado nas farmácias das UBSs, ok? Mas se você não conseguir chegar no médico, você não sabe que você tem hipertensão, né? Aí você, um dia, tem um AVC, acidente vascular cerebral, né, que é quando paralisa metade do corpo, para quem não sabe. Pois é. Se você tiver um AVC, você vai parar na UTI. Cada dia de UTI custa R$2.500. Se você ficar 60 dias na UTI, que é a média que vai ficar, você vai gastar R$150 mil com um único paciente. Sabe por quê? Porque ele não chegou na consulta médica e não teve o remédio para estabilizar a sua pressão. E com R$150 mil, você trataria milhares de pessoas, porque o remédio custa R$5. Caramba, meu. Agora você faz o quê? Deixa tudo de qualquer jeito, ninguém consegue fazer uma consulta especializada. Aí, o que passa na cabeça das pessoas que não conseguem, né, que estão na periferia? Eu não consigo falar com o médico, eu vou para a porta do pronto-socorro, lá eu sei que eu vou ser atendido. Mas só que quando a pessoa vai para a porta do pronto-socorro, ela já está muito mal. Aí precisa internar, aí quando interna, incha os hospitais, né, toma conta da internação, congestiona a internação, aí congestiona os exames, congestiona a cirurgia, congestiona a UTI, que você, para conseguir uma UTI, você tem que estar no sistema chamado CROSS, e aí você vai ficar, às vezes, 1 semana esperando. Se você foi infartado ou teve um derrame, você não aguenta 1 semana. Não chegou na UTI, vai a óbito. Então, é assim que eles lidam com as pessoas. Agora, porque não é o pai, não é a mãe, não é a filha, não é a esposa, não é o marido, como aconteceu comigo, que perdi minha mulher e fiquei com uma filhinha de 3 anos de idade. Por isso eu comecei a defender as pessoas. Por não aceitar mais que a gente seja tratado de qualquer jeito. A gente tem que ser tratado como gente.
é direito de cada um que nasce, né? Exato. A Constituição determina isso. E aí o presidente Bolsonaro, lá quando a gente estava lá no aeroporto de Congonhas, eu contei isso, daí o pessoal ficou dando risada, é porque as pessoas não sabem o que as pessoas passam na periferia, as dificuldades que tem. Pô. Né? Quando tem de manhã cedo que você olha para os seus filhos, não tem dinheiro para você comprar pão e para comprar leite para dizer, filhos, vocês vão tomar café da manhã. É Né? difícil. Então, aí viraram para mim quando eu disse que o presidente Bolsonaro pegou na minha mão, porque ele é uma pessoa sensível, e no meu braço, pôs a mão no meu braço, outra no ombro, e falou, Celso, cuida de São Paulo. E missão dada, meu amigo, é missão cumprida. Eu vou cuidar de São Paulo. Esse é até um ponto que eu quero conversar com você, porque olha só, aqui eu sempre tô vendo as notícias do pessoal mandando, e aqui em São Paulo, nós tivemos o surf na onda Bolsonaro, tá? Nós tivemos o Major Olímpio, que foi como é que chama? Bolsa Major Bolsa, alguma coisa assim, decepcionou muito, tá? Nós tivemos também algumas deputadas, alguns deputados, alguns movimentos que colou no Bolsonaro. E a trágica eleição para governador de São Paulo foi o seguinte: o Dória estava perdendo a eleição para o Márcio França, -4, ele estava perdendo a eleição, ele não ia ganhar. Quem disse isso foi o ex-senador Magno Malta, em um vídeo recente, ele deixou claro o seguinte. O Magno é dos meus grandes amigos, viu? Sabia disso? Fizemos a CPI do narcotráfico juntos. E o Magno, o que o Magno mostrou? Que o Dória, naqueles 45 minutos do segundo tempo, desesperado, implorando a Deus para usar o Bolsodória, ele queria uma foto com o Bolsonaro. Então ele implorava uma foto com o Bolsonaro e o capitão falou, sai fora, Ziquezira, sai para lá. Porque querendo, eu tive com o presidente Bolsonaro, o que eu detectei naquele período, ali no momento com ele, até na mesa, ele é simples, feijão com arroz, mas ele não manda recado, ele manda reto. Então se você é um canalha uma vez só. Não vai dar para ficar sempre sendo canalha com ele. E o que acontece, Celso? Muitas pessoas decepcionadas, porque fica. Porque eu aqui, claro, o trouxa aqui, o otário, eu fiz campanha pro Dória. Bolsonaro lá e Dória aqui. Eu comprei essa ideia. Mas o que acontece é que quando o Magno Malta fez essa revelação, mostrou o seguinte, que se não fosse o Bolsonaro, o Dória ganhou por diferença de 4%. Hoje eu entendo porque o Márcio França, no debate, detonava o Dória. Porque ele sabia que estava eleito. Mas ele associando-se a Bolsonaro, ele conseguiria ganhar. Tanto que a diferença da eleição do Dória para o Márcio França, o Dória ganhou por detalhes, por centavos. Só porque colou no presidente. E aí ele foi, agradeceu o presidente, os primeiros 60 dias eram um amor. Depois o Dória pôs a face que ele queria colocar. Porque eu falei, sentar na cadeira de presidente todo mundo quer, mas a responsabilidade com milhões de brasileiros é totalmente diferente. É totalmente diferente. E aqui o pessoal pergunta muito. Até nós estamos certos até de perguntar. E a pergunta é o seguinte, simples. Celso, você vai decepcionar a gente? Lá na frente você vai fazer que nem o Dória? Você vai pular da prefeitura para o governo? Vai usar a prefeitura como trampolim? Porque esse é o que o povo pergunta. Falou, meu Deus, o povo tá assim, Celso, porque justamente muitas decepções. Tá Prefeitos que traiu a gente, você sabe de prefeito que deu na nossa cara, deputados federais e estadual que deu na nossa cara, senadores que deu na nossa cara, ministros que a gente pensava que ia fazer o bem pelo país, que ia até o fim, deu na nossa cara. Então, isso é o povo vacinado. Então o povo pergunta, será que ele vai trair a gente? Será que ele é mais um Dória escondido? Será que ele vai pular do barco? Então, eu queria que você passasse isso para nós e sua relação com o presidente, porque eu pude ver uma diferença. O Dória foi um oportunista que usou o nome Bolsonaro e tomou posse do nome Bolsonaro. E você, ao contrário, o Bolsonaro te indicou. É totalmente o oposto. E aí eu queria que você explicasse pra gente, até para todo mundo esclarecer isso, pra gente acabar com essa dúvida, e se eles forem inventar depois, não vai colar, porque o povo tá esperto. Tá com você. Primeiro, eu estava conversando outro dia com o presidente Bolsonaro, ele falou para mim, Celso, eu pus meus 2 filhos no seu partido. Por quê? Você tem filhos, Fernando?
Ainda não, tenho 5 anos de casado, Celso. Legal. Eu sou um fraudinho. Dá um beijão na sua esposa para mim. Mas é o seguinte, quem tem filho sabe o que um pai e uma mãe sentem pelo filho. É o maior amor do mundo. Você vai lembrar do que eu estou te falando, do dia que você tiver um filho, agora é que teu filho sorri para você no berço, né? Primeiro sorriso, você vai falar, não tem nada que pague isso. E durante a vida, quando ele crescer, eu tenho uma filha grande, tenho 2 filhos menores, tenho 2 netinhos, um de 5 e outro de 3 anos. Não tem coisa melhor do mundo do que você. A gente pensa que ama, a gente fala assim, a gente ama os pais, a gente ama a esposa, o marido. O dia que a gente tem filho é que a gente sabe que é amor, é um amor incondicional. Você não quer nada dos seus filhos, você quer que ele sorria para você, você quer ver os seus filhos bem e felizes. Então ele falou para mim assim, Celso, se alguém perguntar sobre a nossa amizade, primeiro você diz o seguinte, que nós somos amigos desde 1995. Depois você pode falar que amigo não trai. Exato. Porque tem vários amigos aí que você citou, que a gente sabe quem é, que não precisa nem falar mim, porque todo mundo sabe de quem a gente está falando, inclusive uma senhora, com todo o respeito que ela merece, ela fez a pior coisa que se pode fazer na política, trair quem a elegeu, porque ela acha que ela se elegeu sozinha. Mas tá bom, tá perdendo para margem de erro agora, né? Mas enfim. Prossiga. Mas o importante é, ele falou para mim, Celso, na tua campanha, eu vou entrar de cara, no primeiro turno. Ele falou para mim. E falou mais. Falou o seguinte, Celso, deixa o povo falar o que eles querem, que eles quiserem falar. Na hora do vamos ver, eu vou fazer uma declaração. Me fez. Na saída do aeroporto, ele diz assim, que eu sou amigo dele há muitos anos. Eu sou vice-líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional. Você tem liderança na Câmara, tem liderança no Senado e tem a liderança maior que a liderança no Congresso. Eu sou vice-líder dele no Congresso Nacional e tenho ajudado ele a construir e melhorar o Brasil. Agora, uma coisa que não faz parte do meu perfil, né, e ele sabe disso, porque a gente conviveu muitos e muitos anos no mesmo partido, juntos, sentados lado a lado no plenário, né, de que a amizade verdadeira não tem traição. Exato. Agora, a amizade falsa aí tem traição. E aí, quando eu ia ser candidato, eu perguntei para ele, presidente, você vai comigo? Porque da primeira vez, em 2012, eu fui sozinho. E foi o governo federal, desceu aqui em São Paulo, na época era o Lula, desceu em São Paulo, com todos os ministros para me derrubar na campanha. E aí ficou o governo do município, o governo do estado e o governo federal contra mim. Aí na segunda eleição de 2016, a mesma coisa. Governo federal, governo do estado, governo municipal contra mim. Dessa vez eu tenho orgulho de ter um padrinho e um apoiador, e um amigo, que eu tenho dito constantemente, e ele também fala. Quem perguntar para ele vai falar. Eu tenho orgulho de ter o presidente Bolsonaro. E aí a imprensa vira para mim, mas o presidente Bolsonaro tem rejeição. Eu não estou preocupado com a rejeição do presidente Bolsonaro. Eu estou preocupado com as pessoas que estão vendo que ele está de boa intenção, que ele está fazendo o melhor, e que se ele não tivesse feito tudo que ele fez durante a Covid, durante toda essa pandemia que nós estamos passando, as pessoas estavam saqueando o supermercado nas ruas. Exato. Então, podem ficar tranquilo. Bom, você me conhece, Fernando, sabe como eu penso, mas para todos que estão nos acompanhando nessa live, no seu blog, nos seus canais, nos meus canais, não tem acordo. Amigo que é amigo, morre junto, mas não trai. Eu acho que é assim que tem que ser. Isso é muito bom. Você conhece aquela história de não vai nascer meio filho, não existe meia mulher grávida, não existe meio honesto, ou é ou não é, e não existe meio amigo. Ou é ou não é. Porque o amigo, ele só trai quando ele não aceita o amigo. Ele não aceita o amigo.
Porque, olha o que aconteceu com esse pessoal todo. Eles queriam fazer do jeito deles, não do jeito do presidente Bolsonaro. Mas quem é o presidente da República? Quem foi eleito é o presidente Bolsonaro. E ele sabe que ele é melhor, o que é melhor. E ele sabe quando tem que afastar as pessoas do lado dele e quando ele tem que trazer outras pessoas para o seu lado. Porque ele não está pensando nele, ele está pensando no Brasil. O tempo todo ele está falando isso, né? Mas aquele que quer fazer do seu jeito, que não quer aceitar o que o presidente precisa fazer para melhorar o Brasil, trai. Então não é amigo, porque no meio do caminho, mudou de opinião. Amigo é aquele que fica do lado, mesmo que o amigo esteja sofrendo, que o amigo esteja passando as maiores agruras, né? Esse é o amigo, não é o amigo do momento bom, do momento de comemorar, da festa, etc. e tal. O amigo é aquele que está do lado quando tem lágrimas, quando tem perda, né? É assim que funciona. A gente vê, Celso, que no nosso país, nesse imenso Brasil riquíssimo que a gente tem, infelizmente alguns sistemas políticos que pegou, né, que acabou entrando, porque a gente ficou governado pela esquerda por muitos anos. Eu vejo algumas pessoas dizendo, não, mas a gente era só contra o PT, mas não sei mais o quê. E hoje o povo acordou de tal maneira que a gente consegue já identificar, porque querendo ou não, na pesquisa, abaixo que eu vi ali que você e o Dória Bruno, ou Bruno Dória, né, o rapaz que coleciona caixão aí em São Paulo, ele, caramba, caixão pra caramba, hein, tinha que gravar esses caixão aí pra soltar. Eu tenho, tem gravações, eu te mando os vídeos. Pô, pode mandar que eu vou soltar. O Zé do Caixão, não, o menino do Caixão aí, essa turma, eles não vão mudar São Paulo porque eles já estão muitos anos aí. Eles só vão sentar na cadeira e continuar do mesmo jeito. E querendo ou não, essa mudança seria uma mudança radical. Por quê? Porque você vai entrar com gás, você vai entrar com pique, tem muita coisa para fazer que não anda. Eu me lembro que algumas pesquisas que colocou aqui, até algumas denúncias, que lembra das ciclovias? Tinha ciclovia que custou R$1 milhão. R$1 milhão para pintar, eu falei, me dá um esmalte que eu pinto. Eu vou lá e pintar, eu pinto feliz. É R$1 milhão. Então, assim, o que acontece é que, infelizmente, nós tivemos as marginais reduzidas as velocidades para gerar multa, porque a indústria da multa em São Paulo, a gente tem uma indústria da multa que dá muito dinheiro. Mas a gente acabou com isso, viu? Sabe por quê? A gente acabou no governo federal. Nós aprovamos o projeto de iniciativa do presidente Bolsonaro e agora acabou pegadinha. Até novembro eles têm que se adaptar, entendeu? É bom que as pessoas saibam disso. Até novembro todo mundo vai ter que se adaptar. Acabou esse negócio. O radar é educativo. Exato. O radar não é pegadinha. Então aí vai ter que ter a placa avisando que a velocidade vai baixar, né? E aí você passa por ele, você não vai ser pego de surpresa. Acabaram as surpresas. Onde você vai ter radar móvel, vai ter placas avisando que tem radar ali na pista e que tem velocidade. Vamos acabar com essa indústria de multas. Se tem uma coisa que revolta o presidente Bolsonaro, Fernando, você pode ter certeza disso. E ele vem prometendo não só isso, mas como também a renovação da habilitação com mais prazo, porque ele achava um absurdo a indústria da renovação da habilitação, né? E a gente vai aos pouquinhos consertando no Congresso Nacional as coisas. Deu uma travadinha? Deixa eu ver se restabelece. 1, 2, Mayday. Você que tá desse lado, compartilha, se inscreva, deixa o seu like que é bem importante. Deu uma travada aqui na conexão dele, então a gente vai ver se restabelece para ele voltar aqui, tá bom? Mas a respeito do Uber ele falou, é mentira, é fake news, ninguém vai acabar com o Uber nenhum não, tá bom? Isso é só boatinho da turminha lá de baixo. Para você olhar seu WhatsApp, ele falou. Deixa eu ver se tá... O Celso deu uma travadinha aqui, né? Congelou. Vamos ver se ele volta. Deixa eu ver aqui. Ih, caiu. Vamos ver se ele restabelece. Ele tá com o sinal lá, acho que ele vai entrar de novo. Vamos ver. Entrou. Voltei. Aê, agora voltou mais chance. Ô Celso, fica olhando. Inclusive, só pra gente concluir, que tem uns pontos bacanas aqui, a gente tá com 8.000 pessoas ao vivo agora, em todas as redes, simultâneo. Eu quero pedir para você compartilhar por mais 2. As mentiras a gente tá desconstruindo aqui. Peraí que tá falhando aqui, tá falhando.
Deixa eu colocar de novo nos dois lados. O Wi-Fi aqui que tá falhando, viu? Uhum. Espera um pouquinho só. Ok. Deixa eu ver, conseguiu aí conectar? Eu acho que o Wi-Fi tá meio zoadinho agora. Vamos ver aqui, Mayday, Mayday, Mayday. Hello, Houston, Houston. Vamos ver aqui se ele já recupera. Talvez ele entre e saia de novo, porque a conexão dele tá dando um. Deixa eu ver aqui. Quero agradecer a todo mundo que tá curtindo e compartilhando aí. Obrigado a galera da página, a galera do Facebook, a galera do YouTube, a galera do Twitter também. Obrigado a todos que têm curtido e compartilhado. Quem não é inscrito, se inscreva, siga a página. Tá conseguindo me ouvir bem agora, Celso? Tá falhando bastante aqui. Eu acho que tem um problema sério na internet nessa região, o que é normal, infelizmente, né? Por isso é que eu tô criando speedômetro, sabe? Sabe o que é o speedômetro? Nós vamos ter na prefeitura uma forma de você verificar a sua internet na sua casa. Porque hoje, quando você faz a medição pela Anatel ou pelas operadoras, você faz a medição da internet e você tem o resultado dessa medição, é um resultado da saída da operadora, e não da chegada da sua casa. E nós vamos mudar esse processo. Nós vamos medir a internet na chegada aí, por exemplo, da sua casa. E se eles não tiverem atendendo o que eles estão vendendo, se for uma afirmação falsa enganosa, uma publicidade enganosa, as operadoras serão autuadas pelo PROCON da cidade de São Paulo. Vamos acabar com essa pouca vergonha. Se, por exemplo, aqui a internet é de 100 megas, olha a porcaria que tem aqui no Wi-Fi da casa do meu amigo. Essa daqui eu já arranquei o cabelo. Essa aqui é de 250 megas e eu tenho que ter 25 de upload, que é da Claro. Ela derrubava, caía, eu mandei Twitter, me responderam no Twitter, o pau quebrou. Toda vez que caía eu falava oferecimento Claro. Minha internet tá uma bosta, claro. Mas isso é monopólio também, né, Celso? Porque se a gente tiver várias operadoras, flui, porque lá nos Estados Unidos eu peguei um chip lá, eu rodei de Orlando para Nova York, para Massachusetts, eu rodei Nova York ali inteiro e a internet, ó, filé mignon. Então, assim, é quebrar o monopólio e começar a dar mais oportunidade para mais empresas entrar. Eu também quero mandar um abraço aqui pro meu irmão Marcos Conceição, aquele que você conheceu ele lá, né? O Marcos Conceição, ele tá acompanhando a live também. Tá? Mandar um abraço para ele, o doutor Marcos aqui, que tem feito um trabalho, inclusive, né? Tem me ajudado aí na questão da Polícia Federal, né? Dos inquéritos, dos atos antidemocráticos, né? Mas, ô Celso, um detalhe bem importante também, em São Paulo, eu ouvi uma mocinha me perguntando aqui o seguinte: as peruas escolares, para não se atrasar, elas podem utilizar. Você tem algum projeto para elas utilizar a faixa de ônibus nesses casos? Porque ali é restrito a ônibus, né? E o transporte escolar, ele poderia utilizar essas faixas também? Não vejo problema nenhum. A gente pode adaptar, né? Desde que haja segurança e os agentes de trânsito. Desculpe. Os agentes de trânsito possam garantir a segurança das crianças na faixa, não vejo problema nenhum. Acho até salutar, né? É interessante, né? Para não perder a aula. Para não perder a aula. Interessante. Nunca ninguém tinha feito essa sugestão para mim. Eu gostei muito da sugestão. E se for possível, vamos fazer sim, para que as crianças possam chegar mais cedo em casa. Isso porque às vezes você tá parado. Para chegar mais cedo na escola também, né? Vice-versa, né? Bem interessante. Essa foi uma pergunta que colocaram aqui. A outra questão também que me perguntaram é a questão dos buracos, né? Não sei se está conseguindo me ouvir, está travando. Dos buracos na marginal, porque tem uns buracos ali que é violento. Bom, buraco não é só na marginal, né? Buraco é na cidade inteira. Mas sabe quem faz os buracos? É que é verdade. Eu sei. Anda em qualquer rua que não seja avenida, você anda quicando que nem bola de ping-pong. É isso que acontece. Mas sabe por quê? Vai a companhia de água lá e fura para arrumar alguma coisa, vai a companhia de gás e fura, vai a companhia de telefonia, vai e fura, vai a companhia de
de eletricidade vai e fura, cada um faz o que quer na cidade e tampa que nem o nariz deles. Quando eu falo tampa que nem o nariz deles, é o seguinte, amigo, tampa com desnível, por isso que é tampa que nem o nariz, porque se tampasse direitinho, não era que nem o nariz deles. Mas isso vai acabar, Fernando, vai acabar. Eu creio. Eu vou enquadrar todo mundo. Vai acabar também esses fios pendurados nos postes aí de qualquer jeito. É esse o medo que eles têm do Celso Russomano, porque eu vou para cima. Esse negócio de abrir buraco, quem vai fiscalizar a rua é o próprio morador. E sabe como é que vai ser a fiscalização? É muito simples. Terminou de fazer o buraco, vai ter que colocar em azul, sabe, uma plaquinha com o número, e aí pega o spray e pinta o número ali, como se estivesse pintando o número de uma casa. Pintou de azul, companhia de água, de vermelho, companhia de energia elétrica, verde, companhia de gás, né, amarelo, companhia de telefonia, e fica o númerozinho. Se vier com o tempo um desvio, um desnível, melhor, para baixo ou para cima, o morador denuncia por aplicativo para a prefeitura vai lá, não tem perdão. Manda arrumar, não arrumou, multa. Bom. Manda arrumar, não arrumou, multa. Muito e bom. Aí, quando a incidência for muito grande, já vai multando de cara. Em outros países, ninguém destrói o logradouro. Agora você imagina quantos bilhões estão sendo gastos agora para recapeamento da cidade, claro que estão fazendo agora porque eleição, né? é ano de candidatura, né? Exato. Eleição, aí você imagina, olha a situação do Brás, o que eles fizeram com o Brás. Nossa. Fecharam as lojas, soldaram as lojas, soldaram a porta das lojas. Dá para entender um prefeito que solda a porta de uma loja de uma pessoa que está desesperada para poder comer? Não. Soldaram a porta das lojas. Depois que abriram as lojas, passaram quebrando as calçadas todas do Brás. Aí você vai olhar, as calçadas do Brás são novas. Várias lojas tinham feito calçada recentemente. Eles passam o trator em cima, quebram tudo. Sabe para quê? Para gastar dinheiro do povo. Ou esse dinheiro não estaria sendo mais bem gasto na saúde, na educação dos nossos filhos, educação de qualidade, porque a educação é péssima. Quem tem um filho numa escola pública sabe qual é o problema, né? Que o filho está saindo da escola sem instrução, que está passando de ano sem saber ler e escrever, né? Que não tem creche. Então, poxa, não seria mais bem gasto o dinheiro desse jeito? Por sinal, sabe o que eu vou fazer com as creches? Se não tem vaga na creche, a mãe se inscreve hoje, no dia seguinte ganha o Vale Creche e põe na creche particular. Até a prefeitura ter todas as creches necessárias para zerar a fila, vai para a creche particular. E ponto. Bom. Isso tem que ser feito no dia seguinte, porque a mãe precisa trabalhar, a mãe precisa levar sustento para casa, ou às vezes contribuir com o marido, e ela fica impossibilitada de trabalhar porque ela tem que cuidar da criança. Então, não tem problema. Se inscreveu hoje, amanhã está com o Vale Creche na mão, que a pessoa vai imprimir no computador da casa dela ou numa lan house, onde ela quiser, vai lá na creche, apresenta, está matriculada a criança. É assim que nós vamos trabalhar. Vou gastar dinheiro com gente. E o asfalto, quem vai arrumar é a companhia de água, energia elétrica, telefonia, gás, eles que vão arrumar o asfalto. A prefeitura não vai gastar mais dinheiro com asfalto. Furou, deixou estragado, vai lá voltar e vai arrumar, porque a multa vai até 10 milhões de reais, e eu não vou perdoar, porque eles têm dinheiro para pagar. O povo que não tem dinheiro para pagar IPTU caro, né? Essas multas que foram aplicadas nos comerciantes, coitados, porque estavam abrindo na tentativa de sobreviver, porque estavam passando fome. Né? Multas isso caríssimas. E multas o ISS de São Paulo, exatamente, o ISS de São Paulo, que é o mais caro de todos. Só para você ter uma ideia, os imóveis de São Paulo valorizaram, eles aumentaram o IPTU. Agora desvalorizaram por causa da pandemia. Eles baixaram o IPTU também? Não. Não, sei, quando desvaloriza, eles não baixam. Agora, quando valoriza, eles aumentam. O negócio é só subir mesmo. A questão de prédios abandonados, para a gente concluir aqui, que existe muitos prédios abandonados em São Paulo, né? Tem essa questão e a questão da moradia também, que dava, querendo ou não, dava para fazer um conciliamento muito bom. O útil e o agradável, dava para fazer isso. Infelizmente, a gente vê pessoas que não têm muito interesse mesmo, né? Larga lá e que se vira nos 30 e deixa lá. E esses patrimônios, você tem algum projeto voltado para esses prédios que estão abandonados e essas pessoas que precisam de moradia?
Nós vamos fazer o retrofit. Retrofit é a reforma dos prédios, mas nós vamos adequar a legislação, porque hoje não tem uma legislação para isso. Tem 700 prédios que foram notificados no centro da cidade que estão fechados. Nossa. E tem mais ou menos 70 prédios invadidos pelos moradores em situação de rua. Então nós vamos fazer com a iniciativa privada a reforma desses prédios. Isso já vai gerar uma quantidade imensa de empregos, né? E vamos dar moradia para essas pessoas. Se a gente quer acabar com essa história de Cracolândia e moradores de rua, habitação para eles, porque ninguém quer morar na rua. Você acha que alguém quer morar na rua? Todo mundo quer ter o conforto da sua casa, o seu quarto, o seu banheiro, quer ter sua higiene, não quer ficar pela rua. Né? Não, exato. Nós vamos fazer isso, né? E nós vamos também, sabe fazer o quê, Fernando? Para gerar um emprego, nós vamos baixar gradativamente o ISS, que é o mais caro da região, é o da capital de São Paulo, e no entorno, na cidade do entorno, tem o ISS mais barato, né? E por isso que as empresas estão saindo de São Paulo. Para retomar o emprego, nós vamos trazer de volta, baixando o imposto, e nós vamos fazer uma coisa muito legal. São Paulo é uma cidade que tem os hotéis lotados durante a semana, porque é uma cidade do trabalho, mas que tem os hotéis ociosos de final de semana. Nós vamos promover publicidade no Brasil inteiro, através da televisão, para que as pessoas venham passar final de semana em São Paulo. Bacana, que tenham a melhor gastronomia, porque São Paulo tem os melhores restaurantes, que tenham diversão, do teatro ao cinema, passando pelas baladas, que tenham shopping centers, e que possam passar no final de semana, e nós vamos gerar emprego em São Paulo, porque a gente vai precisar de muita gente para levar essas pessoas para baixo e para cima, motoristas por aplicativo, nós vamos precisar de guias na cidade para incentivar o turismo, nós vamos gerar mais empregos nos hotéis, porque eles vão precisar de pessoal nos finais de semana. Então nós vamos fazer essa cidade voltar a girar, porque não pode uma das maiores cidades do mundo ficar à deriva, como nós estamos vendo aí, totalmente abandonada, onde você se tranca em casa por medo de sair na rua à noite, temendo ser assaltado. Sabe por quê? Porque falta oportunidade para o jovem. Exato. Muita. Vamos aqui rapidamente, porque eu tenho outro compromisso, você sabe disso, mas a gente pode voltar a fazer outro dia aqui, que é um prazer falar com você. Sabe o que acontece com o jovem? O jovem aos 14 anos de idade, ele quer trabalhar. Aí tem o programa Jovem Aprendiz. Mas a burocracia é tão grande que só consegue ser jovem aprendiz aquele que vai para uma multinacional. Porque elas têm condição de cumprir a legislação e contratar o garoto. Então, a maioria dos empresários pequenos e médios falam assim, olha, quando você tiver 18 anos, 16 anos, você volta aqui, que eu vou te ajudar a você ter o seu primeiro emprego. Aí ele volta aos 16 anos, aí o empresário diz para ele, mas tem um problema agora, você pode pegar o serviço militar, e se você pegar o serviço militar, quem vai pagar o encargo social é a empresa. Então vamos fazer o seguinte, quando você sair do serviço militar, você volta aqui. E a maioria dos jovens não pega o serviço militar, você sabe disso. Mas eles ficam naquela, pega, não pega, ninguém quer pegar e dar o emprego para esse jovem. Aí, aos 18 anos de idade, ele volta lá. Aí o empresário fala, bom, agora eu vou te dar um emprego. Senta na frente desse computador aqui e digita um texto em português que a gente vai ver como é que você está. Aí ele não consegue digitar o texto porque a escola que ele frequentou era de péssima qualidade e ele também não tem intimidade com o computador porque ele não teve um computador na vida para ter essa intimidade toda e ser rápido no teclado. Aí ele não tem emprego. Aí sabe o que ele faz? Ele vai para a porta da casa dele na periferia e passa o dia na porta da casa dele, às vezes jogando bola, e aí vai vivendo. Só que do lado da casa dele, ou a um quarteirão de distância, tem um cara que tem carro, que leva as meninas para lanchonete, que leva as meninas para o cinema, que leva as meninas para balada, e esse cara começa a ser o ídolo desse jovem sem oportunidade. Mas esse cara que está fazendo tudo isso, está no tráfico. Aí já era. Está no crime. Aí já era. E aí, para aquele que não tem oportunidade, que vê um jovem com tudo aquilo ali, não importa se vai durar pouco, vai durar muito, porque não tem expectativa nenhuma de vida, porque não tem oportunidade,
falar, esse cara é o meu herói. Olha quantas meninas em volta dele, todas elas fazem o que ele quer, ela leva todo mundo para lá e para cá, ele é o cara. E aí esses outros jovens se enveredam para o caminho errado. Porque você não deu oportunidade. Sabe o que nós vamos fazer, para a gente encerrar aqui? Nós vamos transformar todas as escolas públicas em escola de lazer no final de semana, de esporte. Já conversei com várias grandes empresas e bancos, estão dispostos a patrocinar os computadores. Nós vamos ter professores de games. Nós vamos deixar a garotada no final de semana usar a escola, cuidada pelos pais, os pais tomam conta. Aí vai acabar com esse negócio de destruição das escolas no final de semana, que o pessoal, a molecada entra dentro da escola e destrói a escola toda, vandaliza tudo, etc e tal. Aí os pais tomando conta e a criançada lá dentro vão ter a opção de fazer esporte no final de semana, de ter lazer, de fazer a balada deles, de ter o professor de game, de usar o computador para aprender o inglês, porque quem joga game acaba aprendendo inglês. E ele tem uma velocidade no computador, ele tem intimidade com o computador. Nós vamos fazer com que esses jovens comecem a ter oportunidade, nós vamos dar cursos rápidos dentro das escolas de final de semana para que esse jovem possa ser qualificado para ir para o mercado de trabalho. Nós vamos pensar nessa garotada com o coração, porque se a gente não fizer isso, cada vez mais, Fernando, a gente vai se trancar dentro das nossas casas, tentando nos proteger e proteger a nossa família contra aqueles que não tiveram oportunidade, que foi a nossa sociedade que criou. Não foi outros que criaram. Nós somos os culpados. Eu sou culpado, você é culpado, e todos que estão nos acompanhando, a sociedade como um todo é culpada, né, da violência que a gente está vivendo. Desculpe, Celso, meu amigo, eu tenho que encerrar, mas você sabe que eu já tinha te falado que eu tinha outro compromisso. Eu quero agradecer você, até dizer que muitos jovens, infelizmente esse ano eu tive que enterrar um jovem de 16 anos, eu só tenho as boas lembranças, perdi muito jovem, amigos meus jovens para as drogas, o crack infelizmente matou alguns, tá? Então assim, eu só tenho as lembranças boas, porque o ser humano se perde nas drogas, é terrível. Eu fico triste que tem algumas pessoas que querem a legalização das drogas, querem a legalização das drogas porque não perdeu o pai, a mãe, o filho, ou às vezes é porque curte mesmo o negócio, né? Mas é muito complicado quando entra esse maldito vício num lar, destrói uma família inteira. Ô Celso, eu só quero agradecer você pela oportunidade, agradecer os milhares de pessoas que passaram na nossa live hoje aqui, e que compartilhe, divulgue para as pessoas, tá? Em São Paulo, meu candidato é Celso Russomano 10, e o meu candidato a vereador em São Paulo, eu chamo ele de xerifinho, é o 10.000, e aqui em Guarulhos a gente tem, adivinha quem? Nós temos o nosso grande amigo, o Rogério, né, dos Santos, que é o 10.010. Hoje eu tive com ele aqui em Guarulhos, né, e eu peguei, bem dizer, nós pegamos o cardápio Bolsonaro, né? O capitão falou, vamos por aqui que é melhor, porque não pode errar de novo não, então a gente tá vindo bem certo, fico feliz em estar somando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, a gente tá aqui agradecendo você, Celso, toda a equipe, agradecendo também ao Marcos Conceição, que tem me auxiliado, me dado essa força também, que é meu irmão, tá? Eu só tenho a agradecer, o canal tá aberto, tá? Marcos, abração, Marcos. Toda quarta-feira, se quiser colar aqui pra gente trocar umas ideias, conversar e mostrar real pro povão, o canal fica à vontade, tá? Toda a rede tá à disposição, porque a gente cansou obrigado, amigo. Obrigado. Que tá aí, tá bom? Tá com você aí as considerações, tá bom? Tá bom. Não, um abraço para todo mundo que nos acompanhou, que tiveram paciência de nos acompanhar, de conhecer um pouquinho mais dos problemas que a cidade enfrenta. Tenho certeza absoluta que nós vamos fazer o melhor. E vamos fazer de forma diferente. Vamos fazer a administração olhando no olhar do usuário, do consumidor, e não do administrador. Quem governa de gabinete, Fernando, não sabe o que faz. Eu sei. Quem governa ouvindo as pessoas, eu até gravei um áudio hoje para o programa de televisão dizendo o seguinte: o político precisa aprender a ouvir as pessoas e sentir o que elas sentem, porque é só assim que a gente vai governar melhor. Valeu, amigo. Um abraço, Celso, viu? Um abração, fica com Deus. Todos vocês que estão ligadinhos, muito obrigado. Compartilha, espanca o like, se inscreva no canal e repasse para as pessoas. Lembrando, você que está me ouvindo pelo podcast, compartilha também. E a galera que está curtindo aí no Telegram, espanca e compartilha e manda para a turma, tá bom? Celso, que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos que estão ligadinhos aí do outro lado. A gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e que Deus abençoe a nossa semana. Tchau, Celso. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau.